Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está dividido em apenas duas partes, mas tem muita coisa pra gente comentar em cada uma delas. Quero começar falando do desgoverno, do Dilma, Janja, que nem o consórcio, nem mesmo a Globo e o Guilherme Amado conseguiram defender a primeira-dama do que ela aprontou nos últimos dias. Aí tem mais algumas matérias. Ontem, a turma do Haddad revelou alguns números que... Assim, eu acho que o Haddad quer fazer uma pressão para conseguir cortar gastos. Mas eu não sei se ele percebeu que ele acabou gerando um problema para a militância do Lula. Porque, assim, né? O que pinta no cenário é que campeões nacionais e pessoas que fazem o L vão muito bem, obrigado. A gente vai comentar sobre isso. Quero mostrar algumas confusões que estão rolando na direita. E aí, vamos entrar na direita. Não, desculpa, na esquerda, pra gente entrar nas confusões também da direita. Algumas coisinhas que rolaram ontem. Uma notícia que saiu hoje do Barulho, que confirma uma coisa que já saiu na Folha de São Paulo, uma movimentação contra o Jorginho Melo em Santa Catarina por uma turma do Barulho. Quero falar sobre Eduardo Bolsonaro, capa da Isto É, uns comentários que rolaram, umas confusões que giram em torno de mim também. O vídeo hoje até saiu atrasado, gente. Eu passei 15 minutos que eu falei, eu não vou descansar até achar uma foto. Aí achei a foto. Achei a foto porque achei ela importante e diz muito. Uma foto e um número. Na verdade, 3 números juntos que fazem um número, né? 3 algarismos juntos que montam um número. Vem comigo, que hoje tá que tá. Vai, vamos lá. Nosso queridíssimo Guilherme Amado ontem fez um tweet dizendo o seguinte: a ofensa de Janja a Elon Musk foi um erro diplomático e uma baixaria. Mas o principal erro dela não foi esse, a meu ver. Ao chamar um homem que acabou por falecer, né, veio a óbito de bestão, Janja ignorou que tio França ainda, segundo o Guilherme Amado, né, que toca o terror, era um ser humano. Era um ser humano. Eu falei, eu não acredito, né, eu, assim, mais do que ele criticar a Janja e tudo mais, você vê como estão as coisas. E aí, esse tweet aqui eu não coloquei aí no vídeo só pra gente falar, olha só, até o Guilherme Amado tira onda com a Janja. Não, gente, mas pense o seguinte, a reflexão por trás do tweet. Por que o Guilherme Amado faria um tweet para criticar a Janja? O Guilherme Amado tá do lado da esquerda. Essa é a típica coisa que você normalmente varre para debaixo do tapete. Mas não é isso que o Guilherme Amado tá fazendo. Ele tá escancarando. Eu acho que você vai concordar comigo, né? Quando você olha esse movimento, essas críticas à Janja que vem se acumulando, você percebe que todo esse processo aí acaba por enfraquecê-la nesse tabuleiro político, né, nesse entorno do Lula, porque o Lula não é só o Lula. O Lula tem diversas pessoas que estão ali o tempo todo o cercando, tentando influir no processo decisório. O Lula não decide tudo da cabeça dele. Ele escuta um, ele escuta outro, isso, aquilo, outro. A Janja é uma peça importante nisso daí. Será que a Janja está alinhada ao que algumas alas do establishment brasileiro desejam? Eu acho que é ela que o Guilherme Amado faz parte. Não. Quando você olha os Estados Unidos, uma coisa que deu errado, que isso é realmente todo mundo concorda, graças a Deus, porque tá difícil achar hoje em dia uma coisa que muita gente concorda. Mas que o identitarismo, a agenda woke, tá fadada ao fracasso. Janja, pelo amor de Deus, é 100% woke o tempo todo. O que é que o pessoal quer? Pegar a esquerda e começar a afastar. Teve até um texto, a gente deve comentar, possivelmente nos próximos dias. A Folha de São Paulo, Ed Schwartzman falou o seguinte: não, a agenda woke é criação da direita. Veja a loucura do cara. Aí tanto o Leonardo Coutinho, que é um cara de direita, mas não é assim um bolsonarista, né, e tudo mais, como o José Fux, que aí eu acho que estaria muito mais numa centro-direita, escreve lá no jornalista do Estadão, falando, cara, peraí, pô, que história é essa? Filho feio, ninguém quer herdar. Então, essa situação toda que está acontecendo não é aleatório. A turma está aproveitando para dar aquela escanteada na Janja e você deveria estar olhando para isso tudo aqui com a volta do Dirceu. Voltou para ser o cuidador do Lula. Esses 2 últimos anos, não é mais tempo de ficar de papinho furado. É agora pisar no acelerador, a turma já está mirando a eleição 2026, já passou a municipal. Tanto que, quem também está criticando? A Globo News. Falar mal de Elon Musk agora não é falar mal de um bilionário excêntrico. Ele é o novo assessor direto de Trump. Quando ela fala o que falou, ela está atingindo o governo Trump. A turma sabe que os problemas estão vindo. A preocupação da Globo não é defender o interesse do Brasil. A Globo torce para o governo Lula dar certo. E temos valores para entender isso daí, né? Não que
Ainda faltam valores que a gente já comentou ultimamente, né? Os gastos, né? Com propaganda que a Globo já recebeu na era Lula, que em 2 anos já superou todos os 4 anos de governo Bolsonaro. Ontem eu vi o pessoal comentando que a Janja vai conseguir derrubar o governo Lula. Você vê, TCU abre nova investigação sobre gastos do Janja Palusa. Eu não sei nem se vai dar alguma coisa, mas só de sair essa notícia, eu acho que o efeito, né? O efeito pro Lula não é dos melhores. Eu acho que isso daqui não ajuda o governo Lula. Mas vamos lá. Tendo G20, todo mundo lá em Brasília, no Rio de Janeiro. Um monte de gente bateu foto com Lula e tudo mais. Aí veja a esquerda. Penélope Moreira. Lula, com o poder de mobilização dele, conseguiu reunir no Rio de Janeiro quase todas as lideranças mundiais na atualidade. É o cara, de fato. Aí tomou uma checada. Aí Bolsonaro bateu o print, né, do post com a checada e colocou lá. A decisão de sediar o G20 no Brasil em 2024, essa decisão foi tomada em 2022. Acho que era o governo Bolsonaro, né? Durante o governo Bolsonaro, quando o país foi confirmado como anfitrião da cúpula na reunião em Bali. Bolsonaro já havia se encontrado com Xi e em outras ocasiões em Brasília. O pessoal vive em Nárnia. A mentira, né, até o fim. Falando sobre, pegando um gancho que o pessoal do Globo está preocupado. Ontem de manhã, a Folha de São Paulo relembrou o governo Lula que a Anatel, até o momento, né, ignora a carta de futuro presidente de órgão regulador indicado por Trump. Brendan Carr, que vai chefiar o FCC, enviou mensagem ao presidente da agência brasileira dizendo que a ação de bloqueio ao X foi ilegal. Aí tá ali, né? A Anatel ignora há 2 meses e meio uma carta enviada por Brendan Carr, integrante da FCC, que regula o setor de comunicações nos Estados Unidos com críticas a medidas que foram tomadas pelo Brasil contra o Twitter. Carr acaba de ser nomeado por Trump, presidente eleito, né, para comandar o órgão. Em 5 de setembro, ele enviou carta para o presidente da Anatel, criticando o banimento efetuado após ordem do ministro, né, do Supremo. Atualmente, um dos integrantes da FCC, Carr, chegou a colocar em dúvida na carta a parceria entre o órgão americano e a agência brasileira, que tem funções equivalentes em seus respectivos países. Lula e sua turma estão trabalhando ativamente para causar um problema diplomático para o Brasil. Depois não reclama. Responde lá a carta, bicho. Não custa, não vai cair o braço, pô. Empresa dos caras, empresa importante. É empresa de um membro da administração Trump. Responde lá. Vai cair o dedo? Não vai. Falando de fora para dentro, ontem o Wall Street Journal publicou um texto, mais um, não é o primeiro. Essa jornalista, a Maria Anastácia O'Grady, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, ela já tinha escrito um texto longo. Sim, a gente comentou dele tem umas 2 semanas, assim, bem extenso mesmo, com documentos, explicando tintim por tintim as coisas obscuras no processo aí do cartão, acho que é o I-98. Então, aquele cartão lá que dizia que o Felipe Martins entrou dos Estados Unidos. Ela tinha falado sobre isso. Então, se mostra uma pessoa interessada nos conflitos da América Latina. Ela escreveu ali, né? Brasil e o declínio da América Latina. Democracia e as políticas econômicas, né? Estão degringolando. E Lula está liderando, né, o caminho da bancarrota. Basicamente isso. Aí Bolsonaro postou isso, ele postou essa assim, a manchete, né? E ele teceu um comentário sobre isso. E Bolsonaro comenta o seguinte: em um momento em que o mundo todo está olhando para o Brasil, devido à reunião de cúpula do G20 que se inicia hoje, vários artigos editoriais da imprensa internacional expõem de forma contundente o desastre político e econômico que marca a gestão de Lula, de Alckmin e de seus aliados de outros poderes. O tom de todos esses artigos editoriais é o mesmo adotado pelo Wall Street Journal, um editorial escrito pela Maria, né? Enfim, que afirma que a democracia e a economia brasileira estão em declínio acelerado e sinalizam um futuro preocupante caso o país não mude de direção. A situação que vemos hoje no país é tão trágica que o jornal americano chega a dizer que a economia de Lula está levando o Brasil pelo caminho das repúblicas de bananas, sem responsabilidade fiscal e com um déficit público que já se aproxima de 10% do PIB e que não para de crescer, o que contrasta radicalmente com a política econômica do meu governo.
Esse quarto parágrafo foi o que mais me chamou a atenção. E eu digo pra vocês por quê? Porque assim, eu quero comentar sobre o déficit público, né, irresponsabilidade do Lula, problema da democracia, é o beabá. É o do dia a dia, né? Isso aí até a imprensa brasileira já fala sobre isso. Só que no quarto parágrafo, olha o que o Bolsonaro disse. O editorial também ressalta como essa irresponsabilidade fiscal, né, está deteriorando a economia real, pressionando nossa moeda, ampliando cada vez mais a inflação e, consequentemente, obrigando o Banco Central a elevar as taxas de juros. Aí, olha o que Bolsonaro diz agora. O que gera um cenário que pune diretamente as pequenas e médias empresas brasileiras, já que as grandes multinacionais tomam empréstimos em dólar, enquanto o pequeno e médio empresário brasileiro é obrigado a enfrentar custos locais sufocantes e perder ainda mais em competitividade. Toda vez que eu leio essas porcaria na imprensa de a meta de inflação vai estourar, temos que aumentar mais uma vez a Selic e tudo mais. Assim, eles não têm nenhuma preocupação com a economia real. Não existe nenhuma preocupação assim, não existe uma única vírgula falando o seguinte, olha, a gente tem que aumentar a Selic para controlar a inflação, mas temos que medir o impacto disso na economia real, o impacto disso na hora de financiar, né, e emprestar dinheiro para pequenas e médias empresas. Não existe esta preocupação, nenhuma, zero. Eles só estão preocupados, a imprensa, de falar do indicador e se isso vai ser o suficiente para acalmar o mercado. Se vai ser o suficiente para atingir a meta fiscal do país. Não existe país sem povo. Não existe país sem povo. Te desafio. Procura na imprensa. Qualquer texto aí que tu for olhar falando de meta de inflação estourada, irresponsabilidade fiscal, busca pela meta, possivelmente da Selic, veja quantos textos você vai encontrar abordando o impacto do aumento de juros na vida do pequeno e médio empresário, que é o grosso de quem gera emprego nesse país. Mas assim, o grosso pra valer. Procure. Você não acha. Você não acha. Por isso que eu falo pra vocês, assim, não é questão de gostar de nada. Em termos lógicos, quando eu olho para o Brasil que eu desejo, eu não consigo enxergar um caminho que não passe por aqui. Que não passe assim, cara, o grupo que Bolsonaro monta e tem ao seu redor. Porque eu sei que existe, sabe, um norte, uma direção. Vai acertar todas? Óbvio que não vai. Mas, assim, é cristalino que existe uma preocupação com a população. Um olhar social que não é socialista, sabe? É uma preocupação genuína com a população. Não um populismo barato. Então, assim, são pequenas coisas. Faça esse teste. Leia a imprensa. Vá lá, leia. Leia. Procura lá quem está preocupado com as empresas diante de um aumento da taxa Selic. Aí continua falando, né? O Wall Street vai além da economia, chamando atenção para o declínio democrático no Brasil. O jornal lembra que Lula tem um histórico de desprezo à democracia e de apoio a ditaduras como as de Cuba, Venezuela e Nicarágua. O jornal menciona ainda a perseguição sofrida por membros da oposição e a politização do judiciário, que já conta com 7 ministros do Supremo indicados por Lula e outros 2 bem simpáticos a ele. Diante disso, faço um apelo aos parlamentares, governadores e demais lideranças do país. É hora de uma reflexão profunda sobre os rumos que estamos tomando e sobre a urgência de começarmos a pavimentar o caminho para a mudança necessária e inevitável em 2026. Não podemos permitir que os brasileiros continuem a arcar com os custos cada vez mais elevados de um revanchismo político, cultivado de forma irracional pela esquerda e por setores do judiciário. O futuro exige responsabilidade, segurança jurídica e união dos brasileiros em torno de um projeto que coloque o país novamente no caminho da liberdade, do respeito e da prosperidade. E Bolsonaro encerra chamando não só toda a classe política, falando que é um dever, mas também ele inclui lideranças empresariais e jornalistas para trabalhar para pacificar o país, para proteger nossas liberdades e restaurar a normalidade institucional. Às vezes tem umas cobranças que deveriam girar em torno de alguns setores, né? Que na hora do vamos ver, todo mundo quer
né? Farinha pouca, meu primo primeiro. Estou sempre preocupado com eles. Mas na hora de entrar em campo para defender algum interesse que não seja o interesse deles, aí todo mundo desaparece. Mas enfim, né? Só assim o devido processo legal e as garantias constitucionais voltarão a prevalecer plenamente no Brasil e o caminho estará aberto para as mudanças e reformas profundas que nosso país necessita. Ontem eu tava passando no Twitter. Quando isso aqui aconteceu, eu acho que assim, às vezes um mesmo fato, ele é comentado pelo Globo, Estadão, Metrópolis, às vezes eu já li 2 jornais, a terceira fala, pô, não vou ler a mesma nota sobre o mesmo assunto, sendo que mais de uma pessoa já comentou sobre isso. Só que quando eu tava passando no Twitter, e eu vi um jurista chamado Enio Viterbo, ele comentou sobre essa nota. Aí eu falei, peraí, deixa eu parar pra reler essa nota aqui, porque ele colocou basicamente esse parágrafo. Você vê como é que tá o clima no Brasil, né? São 4 linhas interessantíssimas. Lula se reuniu com ministros do Supremo na noite da confusão lá do tio França. Olha esse parágrafo. Segundo auxiliares de Lula, ele já tinha essa conversa marcada, assim. Esse encontro não foi porque teve a confusão. Já estava marcado. E essa reunião era uma reunião para avaliação de cenário, que, segundo relatos, vem acontecendo com frequência. Avaliação de cenário. Eu espero que seja o cenário brasileiro. Eu espero que seja assim, uma reunião para avaliar o cenário da insegurança, né, dos problemas que o Brasil vem enfrentando em busca de soluções perenes, porque a gente vem enfrentando. Porque é isso, né? É isso. Eu falei, rapaz, que onda, viu? Reuniões frequentes para avaliação de cenários. Esse é o Brasil do Lula. Ontem não falei na introdução, né? A turma do Haddad começou a falar de valores, e acho que aí tem que pegar mal a turma dele. Aqui é uma tabela sobre benefícios concedidos a empresas de comunicação. Só comunicação. Quem é que lidera? Globo. 150 milha. E quando fala milha, só vai até o milha. Segundo lugar vem o UOL. Enfim, né? Depois vem a Record. Aí depois vem a editora Globo. A Globo é miserável demais. Depois Universo Online. Não sei se Universo Online também é o UOL, né? Enfim. SBT, Estado de São Paulo e depois a Folha. Né? Tem aí o ranking das 8 maiores. Só que o que chamou realmente a atenção foi isso daqui. A tabela dos campeões nacionais. Você vê ali, né? Total geral, 97 bilhões. Só aqui nessa linha, né? Aí você vê, em primeiro lugar tá a BRF, 488, depois a Seara. Eu fui fazer um comentário perguntando, e os irmãos, né? Aí o pessoal me comentou que tinha umas empresas aí que hoje, um dos acionistas são os irmãos do barulho. Mas o curioso é que em terceiro lugar ali já aparece a Globo, né? A Globo realmente é uma máquina. É uma máquina. Meu Deus do céu. Aí você entende por quê. Não fala nada. Aí tá aí a Globo. Tá aí a Globo. Só que o pessoal não contava, talvez o governo não contasse, que além de algumas empresas amigas, tipo a Globo, que tá todo mundo aí falando, né? E aí, Lula? Esse é o Brasil? Será que ele tem esse tipo de benefício para pequena e média empresa? O Brasil do Lula só pensa no campeão nacional. E aí o pessoal achou no meio da planilha a empresa do Foca. A empresa de Felipe Neto recebeu 14 milhões em isenção fiscal. Receita mostra a relação de empresas beneficiadas no Pós-Fica em Casa. Vários apoiadores do governo Lula aparecem na lista com renúncias fiscais milionárias. Aí, meu amigo, a turma não perdoa, né? A Duquesa de Táxi, tá aí sempre falando de direito tributário. Ela resgatou aqui esse lindo tweet do Felipe Neto e ela faz a pergunta, né? Quem será que manipula o que mesmo, hein? Os dados disponibilizados pela Receita Federal do Brasil contam outra história. Eu mesma conferi só para ter certeza que não era mais uma fake news. Não era, de acordo com os dados oficiais. Isenção besta de 14 milhões pro Felipinho. E o que o Felipe Neto falou em 6 de agosto? Agora, rapaz.
Políticos de extrema-direita manipulam a questão imposto para enganar vocês. Impostos são cobrados em quase todos os países e se alguém ganhar muito tem que pagar mais. Se isentam um medalhista, vão isentar também o jogador que recebe 2 milhões por mês. E até onde vai? Tem que isentar o pobre e mudar o método de taxação sobre consumo. Mas aí é outro papo. Mas o pobre, né, Felipe? E o pobre, hein? Rapaz, 14 milhões, foca. Foca tua máquina. E esse aqui? Se a sua empresa precisa de um regime 6x1 para existir, ela não deve existir. Ou da vida digna para o trabalhador ou fecha, mas é o ganha-pão da minha família. Os escravocatas falavam a mesma coisa. De vida digna ou feche. E Joaquim Pessoa fala, né? Se sua empresa precisa de quase 15 milhões de isenção fiscal, ela não deve existir. Ou paga os impostos, ou fecha. Mas imposto é roubo. Os fascistas falam a mesma coisa. Pague os tributos, ou feche. A hipocrisia da esquerda é assim... Não tenho o que falar, né? É o lulismo. É o lulismo. Pegando o gancho aí nessa questão do 6x1, Lula vem sendo muito criticado, e até essa questão também de imposto e tudo mais, a política de campeões nacionais, vem sendo alvo de críticas constantes na esquerda, porque é uma política neoliberal, não tem nem o que falar, não tem outra palavra para descrever. Ah, mas dá para chamar outra coisa? Não chame neoliberal, chame, porque é o que machuca, é o que deixa o esquerdista, olha, tremendo. Aí você vê, o que é que o José Genuíno tá falando? É urgente resgatar a posição do PT contra o credo neoliberal. O que é que ele tá falando aqui? Vamos traduzir. O Genuíno tá falando o seguinte, irmão, a gente tem que voltar a discutir sobre melhorias para o trabalhador. O PT abandonou o trabalhador para fechar com o patrão. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Mas tá tudo errado, bicho. Mas vai explicar. E vai explicar lá pro pessoal que esse não é o caminho que deveria ser tomado. Tá tudo na briga, né? Só tirar o PT do governo que ele resgata a posição contra o credo neoliberal na hora. Exatamente. Basta o PT sair do governo, ele volta a ser de esquerda, trabalhista, lutando pelo trabalhador. Aí para você entender por que o Genuíno tá preocupado com isso, dentre outras coisas, primeiro veja esse comentário e depois veremos duas imagens. Esse cara é um lulista nato, né? Inclusive tá a foto do Lula no perfil. Os cartazes contra o Lula foram confeccionados iguais e feitos aos milhares em gráfica. Foram vistos não em um ou dois atos, mas nos diversos atos espalhados pelo Brasil. Aí tem. De fala em articulação boi rápida, essa para colocar em cidades diferentes. E realmente, né? Uma coisa é levar uma cartolina, outra coisa é uma manifestação onde tem uma cor predominante, a cor preto. Toda aquela pinta de uma revolução colorida. E você vê, né? Olha a pressão que está sendo feita. E por que essa pressão está colando? Porque dia sim, dia também, toda a política econômica do governo Lula, desde 1º de janeiro de 2023, vem sendo para punir o pobre. Desde coisinhas bestas como a questão do imposto da gasolina. Lembra que acabou? Né? A isenção do FGTS. Lembra da questão das comprinhas da Shopee? Lembra da discussão da reforma tributária? Enfim, muitas outras coisas. E tá ali, ó. Lula chega de enrolação. Fim da escala 6x1. Estão cobrando Lula. Aí tá a senhora Itabira. Vocês viram o que o ministério do Lula disse sobre o fim da escala 6x1? É, meus amigos, com Lula desses, quem precisa de Bolsonaro? E o Abdala comenta, primeiro chega o Haddad, depois o Luiz Marinho, em seguida o governo de forma generalizada. Aí, finalmente, chegam no objetivo final, xingam Lula. As revoluções coloridas sempre parecem justas e inofensivas, uma espécie de redenção popular, só que não. E aqui você vê, ó, o mesmo cartaz. Lula, chega de enrolação. Nós avisamos, pessoal inimigo. Estão dividindo a esquerda. Briguem no privado. Esquerda e direita estão passando por um movimento muito similar. Eu vou comentar sobre a direita, eu vou voltar a falar sobre isso daqui depois, mas... Na boa, qual a organização mínima
Se a direita tiver uma organização mínima, mas mínima, minha Nossa Senhora. Não sei se faz barba, cabelo e bigode, porque o sistema eleitoral brasileiro, assim, a forma como acontece, né, que é questão do quociente eleitoral, você não elege a pessoa diretamente, enfim, as complexidades do Brasil, né, e a quantidade de gente ainda tá dormindo e tudo mais, né, e não só tem 2 partidos, então não dá pra, não vou falar assim, vai fazer barba, cabelo e bigode, mas a chance da gente ver a direita sair de 2026 com um tamanho muito maior do que ela tem hoje. E uma coisa eu realmente, assim, essa eu realmente acho, sem querer colocar esperança no coração de ninguém. De todas as coisas que as pessoas desejam, a mais provável delas, que eu realmente acho que tem chance de rolar, 41 senadores de direita. É suficiente para o que muita gente quer? Não. Mas é suficiente para você eleger um presidente do Senado de direita. Existe essa chance. Isso já faz uma diferença muito grande. Um presidente do Senado é quem escolhe o que entra ou não na pauta. Meu amigo, é confusão. Se conseguir ter essa maioria e a galera realmente estiver disposta a comprar a confusão e aguentar o tranco, porque vai ser gritaria, isso eu acho que dá. O comando de uma das casas do Congresso. Não tem como passar nada sem passar pelo Senado. Vai passar em algum momento. Tem uns projetos que são terminativos, né? Ali. Chegou na comissão, prova e vai pra Câmara. Beleza, ela passa, depois vai pro veto... pra assinatura, né? Pra sanção presidencial ou veto. Enfim. Isso eu realmente acho que dá. Eu realmente acho que dá. Vai renovar 2/3 do Senado, que tava em forte... Se a galera tiver... Se todo o estado tiver apenas 2 candidatos, não aparecer nenhum espertinho para lançar o seu nome, porque é independentão, porque ele merece disputar. Se só tiver 2 por estado, eu acho que realmente isso tem chance. E assim, a derrota do Lula pra mim tá... A não ser que o pessoal faça muita bobagem, pra mim também é uma derrota certa. Não sei que é muita bobagem, porque o clima de insatisfação com Lula é gigantesco. Eu realmente também acho que tem condição de acontecer algo realmente similar aos Estados Unidos, parte do centro, até de uma centro-esquerda, é porque eu acho que centro-esquerda ruim, mas parte da esquerda nacionalista, uma esquerda trabalhista, fala, cara, eu não vou votar no Lula, eu vou anular meu voto. Voto nulo, não precisa nem votar à direita, mas ele anula o voto. Diante de tudo que tá acontecendo, que eu vou acompanhando vocês também, daqui muito mostro pra vocês. Vocês estão dividindo a direita, briguem no privado. Você já viu a esquerda brigar em público? Todo santo dia. Lideranças do PT de Minas trocam farpas públicas após resultado ruim em eleição municipal. Quem foi que brigou? Rogério Corrêa e Reginaldo Lopes. Candidato derrotado do PT em Belo Horizonte abre fogo contra Reginaldo Lopes e expõe o racha interno. O mesmo racha que está acontecendo no PL está acontecendo no PT. É muito similar ao momento que ambos os grupos vivem. O grupo que se organizar primeiro vai sair na frente e terá a grande vantagem. Ele vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Eu pensei de coração que depois de ontem era a vida que segue. Então se eu tivesse que rebater alguma coisa, eu ia ter que rebater, sei lá, uma coisa com mais propriedade. Mas assim, sem querer ser chato pra você, né? Eu acho que quem assistiu ontem viu como tudo começou. Não dá pra eu apanhar e eu continuar apanhando, né? Então assim, se me bate eu tenho que pelo menos responder. Constantino fez várias ilações me adjetivando e eu tentei mostrar, né, coisas que ele realmente disse sem precisar de adjetivos. Mostrei divergências. Aí ontem o Constantino voltou, ele compartilhou um vídeo, já mostro pra vocês. O vídeo é esse aqui, ó. Tá ali eu e o Arthur. É um vídeo mais longo que começa eu batendo um papo com o Arthur, acho que em 2022, falando, pô, Arthur, você é um professor, meu professor, não sei, mas eu tenho um professor, aprendo muito com você, etc, tudo mais. E aí depois o vídeo corta e mostra algumas coisas que aconteceram no passado. Tem um vídeo até da Globo, na época que o Arthur foi preso. O Arthur já foi preso, viu? Já foi preso. Aí o Constantino vê esse vídeo e comenta o seguinte, bom ponto. Quando o Canguru do Bigode fará um dossiê sobre esse Arthur Machado? Essa direita caçabista só bate mesmo em conservadores sérios. Então assim, o Arthur não é um cara sério, né? Aí, veja como são as coisas. Constantino, ele disse que ele é jornalista. Por que eu preciso fazer um dossiê sobre o Arthur?
Se ele é jornalista, por que ele não faz um vídeo sobre o Arthur? Se ele é jornalista, ele tem um canal, por que ele não chama o Arthur e ele vai lá e interroga ele? Ou ele vai lá e faz a denúncia que ele tiver para fazer. Só que a cara de pau do Constantino é tamanha que, veja só, o Constantino fez uma live com o Arthur. Agora, lá com o Cláudio Dantas. Por que ele não perguntou na cara do Arthur, pô? Perguntava lá na cara do Arthur, Arthur, que história é essa aí, pô, que você foi preso? Conta aí. Pergunta pro cara, pô. A Pan comenta, né? Consta, me perdoe. Há 12 dias atrás você tava numa live do Cláudio Dantas ao lado do Arthur. Não me parecia que você duvidava da índole dele ali. Ainda falou concordo com você. Tem um momento que ele falou concordo com você, Arthur. O Constantino falou durante a live. Sabe, você vê assim, uma cara de pau sem igual. Vocês passaram horas juntos debatendo sobre a vitória histórica do Trump. Dá uma olhada lá, gente. Tá entendendo? Aí, ele cobra pra fazer um dossiê do Arthur. Aí é o que eu digo, né? Quem me acompanha, quem me segue, me conhece. A Bia da Caserna fala o seguinte, né? Sobre o Constantino, o tal dossiê já foi feito. Não vai fazer um dossiê sobre o Arthur? Já foi feito. E com participação do próprio Arthur. Cabe a ele, como jornalista, né, o Constantino, colher todas as informações divulgadas no vídeo, investigar a veracidade, criar o seu contraponto e trazer a público. Será que o Constantino vai ter coragem de expor que os lavajatistas usaram o poder estatal, assim como aquele ministro, para perseguir quem tentou furar a bolha do sistema? Ou vai ficar caladinho? Tem 2 anos. Tem 2 anos o dossiê. Tem 2 anos o dossiê. Vê lá, os fatos foram colocados, a prisão do Arthur. E aí eu deixo uma pergunta para você, Constantino. Durante a Lava Jato, essa notícia aqui eu acho que é sobre o Paulo Figueiredo, né? Seu amigo. Filho de ator e neto de ex-presidente do Brasil são alvos de operação da Polícia Federal sobre o Trump Hotel. Paulo Figueiredo é bandido, Constantino? Tu já leu os autos do processo, Constantino? Sugerir que uma pessoa é bandido é meio pesado, sabe? Ele devia dar uma olhada, cara. Ou se você realmente acha que é bandido, você explica por que é bandido, sabe? É curioso. Aí, pra vocês verem, né? O bicho mandou assim, ó. Eu vou voltar nessa parada do bandido. O método da direita caçabista é igual ao do MBL e do PT. Quem defendeu o Luciano Ayan foi você, viu? Quando o Luciano Ayan foi preso. O canguru de bigode foi buscar postagem minha há 6 anos atrás. Porque você tá usando no recorte uma postagem de 7 anos atrás. Se você pode usar uma de 7, eu não posso usar uma de 6? E nada de explicar a incoerência da coleguinha Ferronato. Eu falei da Ferronato no vídeo ontem, quem assistiu viu. Até falei de divergências que eu tenho com ela. E nada de criticar o ministro hoje. Melhor elogiar o Columbre, né? Pragmatismo. Aí, uma seguidora minha responde. Mostra uma única palavra do Kim Paim elogiando o Alcolumbre. Não seja desonesto, isso é mentira. Vejo os vídeos dele todos os dias, jamais teceu qualquer coisa que se pareça com um elogio. Eu te desafio a mostrar apenas um. Não tem. Nem perca o seu tempo, não vai achar porque não há nada. O engraçado, gente, o Constantino fala assim, ó. E nada de criticar o ministro. Isso aqui é um print do vídeo de ontem, aos 14 minutos. Olha a notícia. De quem será ali o nome que tá censurado? Quem será que é, né? Quem será que é? Eu espero que vocês consigam ver que não é uma birra, não é uma briga, mas tem um rapaz que ele está mentindo sobre mim, assim, abertamente, sabe? Você assim, cara, 14 minutos do vídeo ontem, é só abrir, o vídeo tá no ar. É só olhar. Então, assim, qual a necessidade de mentir sobre mim? Se você tem uma discordância do que eu falo, vida que segue. E vamos lá, a gente debate no argumento. Eu mostro o que eu falo. Eu falo e eu mostro. Eu não preciso inventar. Eu não preciso inventar. Eu mostro. Aí você vê. Ele... Primeiro assim, eu fiquei me perguntando, né? Por que o Constantino quis criar um clima para fingir que eu não estou em nenhum inquérito?
Se eu não tivesse nenhum inquérito, assim, vamos pensar, se eu não tivesse inquérito que minha opinião não serve só porque eu não tô em inquérito, isso aqui é validação, né? Então, você só presta se você tá no inquérito. Fiquei pensando sobre isso. Aí depois eu também fiquei pensando o seguinte, né? Vamos partir do pressuposto até que o Arthur é a pior pessoa do mundo. Se o Arthur fosse a pior pessoa do mundo, isso invalida o que eu falei? Porque o Constantino tem postagem reclamando, né? Estão atacando o mensageiro, não a mensagem. Não, cara, ataca a mensagem, o que eu tô colocando na mesa. Aí você vê como são as coisas, né? O cara que ainda me acusa de estar ao lado do ministro. Em março desse ano, quando foi noticiado, né, que o ministro do TSE defende direito de opinião e prega tolerância, uma decisão aí do ministro Raul Araújo, em relação ao quê, né? Vou até dar um zoom. Aqui tá lá, aqui é do Atlas, Atlas de março. O corregedor-geral Raul Araújo ressaltou a importância da liberdade de expressão ao votar contra processo movido pelo PT. Vejamos agora um caso sobre censura contra Rodrigo Constantino. A revista Oeste ressaltou o pronunciamento do corregedor-geral Raul Araújo, que analisava um processo instaurado pelo PT contra o jornalista Rodrigo Constantino. O ministro ressalva a importância intrínseca da liberdade de expressão, do direito à opinião e da imprescindibilidade da tolerância diante da perspectiva no debate público. À época, Constantino afirmou que a essência do PT é o autoritarismo e a censura, e disse que o sistema está coligado com essa turma. No voto vista, Araújo observou que as falas de Constantino representam opiniões políticas que não se confundem com fatos. E fala mais coisas. E eu comentei isso na época, junto com isso daqui, para falar, olha como o que acontece no Brasil é cíclico. E aí eu cito que em 1994, o Vitor Grunewald, ele era da MSA, que é o grupo lá do Lourenço Carrasco, Movimento Solidariedade Ibero-Americana, existe até hoje, já do Luiz Lino. E aí o Vitor, ele denunciou que o PT era membro do Foro de São Paulo. Aqui, ó. Ele tá com o PT moveu ação contra ele, né? Enfim, uma denúncia contra o MSA, do qual o Grunewald é representante no Estado por vincular o PT ao denominado Foro de São Paulo. Então você vê assim, um tempo passa, o tempo vai, quando acontecia, e eu ainda tentava comparar para falar, olha como é similar. Eu me arrependo disso daqui, porque o Grunewald realmente é um cara honrado. E isso daqui não devia, assim, uma coisa é um comentário que lava a alma, lacrador. Outra coisa é uma denúncia séria, né? Contar para o Brasil, não é para que não tinha internet, que o PT era membro do Foro de São Paulo. Me perdoa, Grunewald, por ter um dia feito a comparação assim. Hoje eu vejo, é uma pessoa desonesta, o Constantino. Não é questão de caráter, não é questão de birra mais, gente. Não é mais questão de birra. Aí você vê, né? Olha o que vai acontecendo. Eu critico, mostro minhas desavenças. Olha como pensa a turma do Constantino. Ele sentou na lanterna verde até sair no olho. Agem em conjunto. Mesmo modus operandi também junto com a advogada, já se encaixam no 288A. Quem diz isso é Araceli Cantuário. Se liga. O 288A é um artigo do Código Penal. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular ou grupo de esquadrão com a finalidade de praticar qualquer um dos crimes previstos neste artigo. A turma do Constantino quer me colocar na cadeia. De 4 a 8 anos. Não é a primeira vez. Todo santo dia tem alguém querendo me colocar na cadeia. Você vê como é um negócio, né? E eu não posso falar nada, porque quando eu falo, eu estou cancelando o Constantino. Eles querem me colocar na cadeia, mas eu não posso falar nada. Cadeia pra mim, né? Só que, dias atrás, eu tinha visto isso daqui, eu tenho memória boa, salvei esse post, eu falei, cara, um dia eu acho que eu vou precisar usar isso daqui. Mal sabia eu que nasci 48 horas depois, eu vi isso aqui agora, pô. Você vê que você vai postar dia 17. Essa postagem aqui, ó, foi de ontem. De ontem, 9 da noite. Eu falei, cara, não é possível, velho. Sabe? Oh, que viagem, viu? Aí eu fui dar um bizu. Vou dar um zoom, ó. Kim Paim, a pitinha do Centrão, está obcecado por Marçal. Vai bater no bowler, não? Olha como me trata bem, né? Xingamento. Toda a turma das pi do Centrão. Deputada, aquela turma de simulado, se preocupa, mas os operantes deles não são direitos, estão jogando no Centrão. A galera paga pelo Centrão, está distribuindo esse vídeo a rodo do Bielcom, eles ganham muito bem para isso. Você vê, né? A gente ganha dinheiro para trabalhar, né? Você vê a tese do gabinete do ódio. A turma do Constantino. Pi do Centrão. Continue reverberando idiotas do Centrão, caçabista dando certo. Pi do Centrão, você vê vários xingamentos. Aí, olha que curioso, né? Em 27 de setembro de 2018, aqui parece uma postagem do Facebook,
A nossa grande direitista, direitosa, foi candidata a deputada federal pelo PSDB. Que onda, né? E agora foi candidata a vereadora. Mas se rebater, aí você está cancelando. Não, você tem que apanhar calado. Você tem que apanhar calado dia sim, dia também. Gente, isso aqui tá acontecendo desde junho. Nessa intensidade, está acontecendo desde junho. Moral da história. Algumas percepções que eu vi na rede social, eu concordo com isso daqui, óbvio, né? Por isso que eu trouxe. Ele falou: Rodrigo Constantino pode resgatar posts antigos de quem ele quiser, inclusive publicar prints falsos, mas se o Kim faz o mesmo, né? É ataque ou cancelamento. Vocês percebem que a tática de silenciamento é a mesma da esquerda? Percebe que eles sempre são as vítimas? Sempre são os pobres coitados. Aí é curioso também, né? Constantino postou a fake news do Alcolumbre. Ainda tá no ar, ele não apagou. Ele não apagou a fake news. Ele segue na fake news contra Bolsonaro. Aí vem lá o seguidor do Constantino. E pra vocês entenderem por que isso me irrita tanto. O cara chega e responde a Pamela, né? Podemos criticar o Bolsonaro? Põe uma fake news que diz: Alcolumbre trai Bolsonaro e fecha vice-presidência do Senado com o PT. O nível dessa galera, gente, tá chegando assim no nível tão absurdo, mas tão absurdo, que o senhor Romário, que postou a fake news, o cara tá tão sedento de ódio que ele desmentiu a si mesmo e nem percebeu. Ele posta a fake news, aí a Ana Paula comenta: não houve traição nenhuma, só desinformação dos intergalácticos mesmo. Aí ele dobra a aposta: sério, direita trans? Olha a notícia que ele posta, gente. PT fecha acordo com o Alcolumbre e vai ter a segunda vice-presidência do Senado. A notícia desmente a primeira. Ele tá desmentindo a fake news dele. Ele tá mostrando que não, o PT não vai ter a primeira vice. O PT vai ter a segunda vice. Não tem traição nenhuma. A segunda vice. O que importa é a primeira vice. As pessoas não sabem mais ler. É puro ódio. Puro ódio. Esse é o sentimento que o Constantino tá gerando na direita. Se fala tanto em unir a direita, unir a direita, unir a direita. Que união da direita é essa? Só faz desgastar um lado. E com fake news, as pessoas alertam, falam: é fake news. As pessoas postam as notícias da imprensa mostrando que é fake news. A notícia da turma do Oswaldo Eustáquio, no segundo parágrafo, já explica que é fake news. No segundo parágrafo tá lá: é a segunda vice-presidência. No segundo parágrafo, eles não leram sequer a matéria. A gente chegou aqui criticando a imprensa, criticando manchete, criticando quem não lê a notícia inteira. Olha o que a direita se tornou, jornalista com anos de experiência, uau, publicando livros e tudo mais, só lê manchete. E blog do Oswaldo Eustáquio, pura desinformação. Mas eu sou a direita caçabista? Me chama só de caçabista. Caçabista do Centrão. Porque vocês são da direita e eu não quero estar do lado de vocês. Vocês, eu digo, Constantino. Não é birra, gente. Não tem solução nisso. Eu não sou idiota. Eu não sou um trouxa. Sabe? Falar o que a população quer ouvir, você mudar de opinião, assim, conforme o seu bolso, cara, isso não sou eu. Eu não vou seguir por esse caminho. A verdade é a seguinte: sempre houve negociações em todas as esferas da política e de repente um grupo surgiu dizendo que não se negocia com ninguém, sendo que eles próprios chegaram aonde estão através de negociações. Não pode chamar a Bolsonaro e seu entorno de ladrões, então chamam de conservadores fakes. E todo santo dia tem uma confusão. Por causa desse print, o vídeo hoje atrasou. Por causa desse print, o vídeo hoje atrasou uns 20 minutos ou mais. Ou mais, me perdoa, mas eu não podia. E esse print aqui a gente vai voltar com ele por partes. A gente vai começar só lendo o primeiro tweet do Alan dos Santos. Não vou ler todo. Mas a gente vai voltar nele. Não vou me aprofundar. Eu concordo
em porcentagens é difícil. Mas eu vou falar assim, ó. Eu concordo com os 2 primeiros parágrafos e discordo do que eu grifei de azul. O está bem unidos. Quando Eduardo Bolsonaro... Quando Alan dos Santos fala o seguinte, ó. Essa treta entre Eduardo, Nicolas, Mário Frias e Bolsonaro só serve para a alegria do Dirceu. Eu concordo com isso. Não vou negar. E eu acho que isso aqui também deixa claro, né, que tá todo mundo percebendo. Existe uma treta no ar, todo mundo percebeu, as coisas não são mais a mesma, e eu não acho que elas voltarão a ser. Essa satisfação também não nasceu ontem, e não é uma insatisfação à toa. Depois o Alan comenta o seguinte, se a vitória do Trump se deu com ou sem coalizão, o debate termina quando Elon publicou uma foto com uma ex-democrata, o Kennedy e o Trump. E depois ele termina falando, precisamos estar bem unidos. Eu não sei se eu concordo com essa parte do estar bem unidos. E até explico por quê, já já. Aí o Otávio Facuri responde o seguinte. Coalizão existiu? Mas em torno de que pauta, em troca do quê? Essa é a pergunta. Não me parece que foi uma coalizão caracu para Trump e a direita maga. E o Alan responde. Trump não arredou o pé sobre o negócio lá, né? Continuou defendendo as picadinhas. Não foi enfático em relação ao meu corpo e minhas regras. Trump não deu uma entrevista para os que apoiaram em 2016. Ele não agiu livrão, como o pessoal está narrando no Brasil. A turma está insistindo, né? O Trump é o miseravão. Aí o Facuri dobra a meta para falar, cara, ele colocou o Kennedy na saúde, isso é inacreditável. Seria como o Bolsonaro nomear o Benê Barbosa para a justiça e o Farru para a segurança pública. Você conseguiria imaginar Bolsonaro com cobertura de Kassab e Temer fazendo nomeações assim? Me custa crer que Bolsonaro está aliado a Kassab e Temer, sabe? Mas me custa crer numa aliança Bolsonaro, Kassab e Temer. Mas tudo bem, eu não vou entrar nesse âmbito agora. Mas, para voltar ali na parte azul, precisamos estar bem unidos. Eu acho que não tem como, eu acho que é impossível estar bem unido. Porque eu acho que existe uma parte que não quer estar unida, mas não quer estar mesmo. Vamos ver umas coisas. Olha isso aqui. Eu não sou a figura pública, mas espancarei com gosto todos que atacarem Nicolas, Princeso, Salles, Van Hatten e Zambelli. Até Zambelli, né? Nossa Senhora. E outros nomes que compõem a mórula da direita que o bolsonarismo tenta abordar. Sigam seu caminho com ou sem elegibilidade, mas deixem as ideias fluírem. Vocês estão vendo as pessoas que são protegidas pelos intergalácticos? O Bel até falou assim na época, né? Ele era do PSDB, foi quem criou o movimento Bolsodória, tinha carguinho no PSL, distratou uma policial militar na Lesp, foi demitido. Aí desde então ficou puto da vida. Sabe que ele nunca vai ter cargo na vida, né? Enquanto tiver o bolsonarismo. Não vai ter a mamata. E ele se apresenta nos espaços da vida como assim, quase um porta-voz do Otávio Facuri. Aí a Nicolina comenta, né? Vocês entenderam? Só pode atacar o Bolsonaro. Se alguém atacar o Intergaláctico, será espancado. Ele só vai defender, cara, essas pessoas. O Bolsonaro você pode destruir todo santo dia. É o padrão. Aí, esse mesmo senhor, ele pega uma foto do Mário Frias, deve ter mais de década essa foto, né? Tá com cara de jovem. Isso é postura de deputado conservador, se bem que depois que Frota foi abençoado pelo clã. A Tsuki diz, né? Daria pra falar tanta coisa, mas a atitude super conservador fala por si. Cada um que julga o que está acontecendo, o nível que as coisas estão chegando e depois não reclame. Aí o Mário Frias respondeu, falando o seguinte: vocês podem rodar minha foto de quando eu era modelo. Tenho orgulho de ter trabalhado honestamente e sustentado minha família. O que a gente deve ter vergonha é de trabalho sujo. Como ser um boca de aluguel, sempre à venda para quem pagar mais caro. Na minha vida, eu nunca me prostituí, seja de corpo ou de alma. Já vocês, prostituem-se diariamente por poder e ganância. E essa é a pior das prostituições humanas, a prostituição da consciência que violenta a própria alma. Eu larguei a fama e um contrato com a maior empresa de televisão para manter os meus valores. Vocês sequer conseguem largar o posto, né, de meretriz de beira de estrada. Que é uma resposta porreta. Aí, o mesmo Alan, ele comentou sobre isso aqui. O pessoal da Brado Rádio quer prisão de gente inocente e sem o devido processo legal. Então, se eu sou contra uma mentalidade dessa, o errado sou eu. O brasileiro não tem jeito. Nasceu para viver sob a lâmina de tiranos mesmo. Você vê que quando a Araceli quer me colocar na cadeia por basicamente um orcrim,
Você vê que não é uma coisa, gente, não é um negócio pontual. Isso está acontecendo todos os dias. Tem 4 meses que isso está intenso. Pessoas defendendo cadeia. Cadeia. Alguns até um pouco a mais. Todos os dias. Não, assim, não é ser contra a União, é porque não tem como unir, é quase impossível. Ontem o Carlos Bolsonaro fez o seguinte, ó. Janja é mais bolsonarista do que muitos que se dizem aliados. Ele tá sendo irônico, é que assim, pô, o que ela falou, rapaz, ela tá ajudando mais. Ela tá ajudando mais a desgastar o governo Lula do que uma galera aí que tá em banho-maria, né? E só senta o pau em Bolsonaro. Aí, uma pessoa que coloca no título faz questão de colocar a Intergaláctica. Antes eu achava que ser bolsonarista era estar compactuado com o Centrão. Mas depois dessa do Carlos Bostanaro, eu já acho que o negócio é mais embaixo. Como é que vai ter união, gente? Tem imbecil mau caráter que não consegue interpretar uma simples piada. Quem deixou um comentário pro Carlos? O Otávio Facuri. Aí a gente vai voltar. Aí, calma. A gente vai voltar pra aquela thread. O Carlos colocou, né? Janja é mais bolsonarista que muitos que se dizem aliados. Aí o Faca comenta. Prezado Carlos, ela me parece mais bolsonarista do que um certo governador, que eu e você sabemos quem é, que se elegeu às custas do seu pai, mas, ele tá falando Tarcísio, né? Que trabalha dia e noite, inclusive em reuniões com o ministro, para acabar com a direita e tirar de vez o seu pai da eleição de 26, a fim de placar o projeto de poder dele do Kassab. Eu já falei e reitero, eu realmente espero não precisar apoiar o Tarcísio 2026. Tarcísio não é meu candidato, mas de jeito nenhum. Política econômica do Tarcísio, me perdoa, eu não acho que vai solucionar muito o Brasil, não. E acho que o Tarcísio tem até uns pontos que não é de todo mal, não. Acho o Tarcísio muito liberal. Mas, entre eu não querer o Tarcísio, querer um nome mais conservador, eu prefiro o Eduardo Bolsonaro. Entre isso e achar que o Tarcísio trabalha dia e noite pra acabar a direita e tirar a Bolsonaro de vez, eu acho que é um pouquinho a mais, sabe? Eu acho que é um devaneio muito... Eu acho que é um devaneio muito grande. Acho que passa demais do tom, sabe? Eu não acho que o Tarcísio, velho, é um K10. Eu acho que tá demais, sabe? Eu realmente acho que tá demais. Eu ficaria assim, de boca aberta. Se eu soubesse que o Tarcísio dorme, acordou de manhã, igual o Pink. O que é que vamos fazer hoje? Hoje iremos destruir a direita. E o Kassab iremos. Porque o Kassab até parece o cérebro, né? Aquele cabeção dele. Agora o Tarcísio não parece o Pink. O Tarcísio tem que emagrecer, né? Tá meio gordinho pra ser o Pink. Loucura, viu, irmão? Aí já tá dolorido. Aí eu gastei uns 15 minutos que eu tinha que achar uma foto. Aí eu achei essa aqui. Essa aqui. Ou que eu rodei. Ai, que eu rodei atrás disso daqui. Olha quem tá na foto. Além do Sabará, né? Porque na época eu tava falando do Sabará. Mas além do Sabará, o braço direito do Marçal. Olha quem tá aqui também. O Tarcísio. Aí o meu ponto aqui é o seguinte. O Otávio Facuri, se o que ele tá falando... Ó, se o que... É uma questão de lógica. Se o que o Otávio Facuri está falando do Tarcísio é mentira, o Otávio Facuri é desonesto. Então eu não devo parar para ouvi-lo. Mas se o que o Otávio Facuri está falando do Tarcísio não for um ato de desonestidade, mas algo que eu devo analisar se é verdade ou não, eu tenho que olhar a história do Facuri. O que é que a história do Facuri me mostra? Que Facuri foi o cara que tentou catapultar o Roberto Jefferson dentro da direita. Essa imagenzinha, cadê? Ela aparece no episódio 905. Que é um episódio sobre o patatismo. E aí eu tô falando do seu patatista, masta e tudo mais, e vou desenrolando umas coisinhas.
E aí você vê, né? Partido de Roberto Jefferson, filho integrante do grupo político de Weintraub para atrair ex-ministro. O advogado assessor do Weintraub, Vitor Meta, já entrou para os quadros do PTB. A entrada de Meta teve aval do ex-ministro, que se candidato ao governo de São Paulo. Né? Segundo o articulador, a derrota de Bolsonaro em 2022 é ruim, mas pode alavancar movimento conservador a longo prazo. Diga até que o choque de uma derrota de Bolsonaro nas eleições seria péssimo, impulsionaria muito o movimento a longo prazo, que é o quê? A direita sem Bolsonaro, né? Tipo o que tá acontecendo agora. Aí você pega a matéria, né? Outros partidos se mexem para brigar com as bolsonaristas. Amigo de Meta, o empresário Otávio Facuri. Acionou na última quinta, diretor estadual do PTB em São Paulo. Facuri está responsável, segundo ele, por abrir a agenda a conservadores liberais ressentidos, como o Ricardo Salles, como o Felipe Sabará. Que onda, né? Então, assim, eu acho que o Patati e o Patatá são dos melhores também, né? Então, assim, em tese, o Facuri, ao meu ver, mas errou feio com o Roberto Jefferson, errou feio a apostar no patatismo. Então, assim, talvez o Facuri tenha dedo puto, então talvez realmente o Tarcísio seja ruim. Mas se o Facuri tivesse realmente assim, uma capacidade de análise boa de pessoas, talvez não tivesse errado tanto, né? Talvez na terceira ele acerte. Errou com o Roberto, errou com o Zóio, mas talvez agora com o Tarcísio ele esteja certo. Talvez. Mas me custa muito acreditar, sabe? Muito. Acreditar, muito. Ah, ainda tem isso daqui, ó. Antes de voltar, que aí a gente volta pra lá. Ontem saiu essa tabela Megali. Aliados em Salles e Nicolas como alvos de indiretas de Bolsonaro e Carlos. Aí a matéria da Bela Megali dizia que a postagem feita pelo Carlos, né? Essa postagem daqui, afirmando que a primeira-dama é mais bolsonarista que muitos que se dizem aliados, tem como destinatários parlamentares que estariam trabalhando para desconstruir a liderança de Bolsonaro de direita. Aí, segundo a Bela Megali, essa avaliação é feita por aliados e pelo entorno do ex-presidente que apontam nomes como Salles e Nicolas que se encaixariam nessa frente. Na semana passada, o próprio Bolsonaro também fez uma postagem na Rede X, falando dos movimentos de aproximação que Trump fez em relação a alguns nomes de centro para se eleger presidente dos Estados Unidos. Como informou a coluna, um lado de parlamentares da extrema-direita tem usado a eleição de Trump para reforçar as críticas ao ex-presidente. E você vê que está insistente, né? O Trump se vendeu, né? Igual o Bolsonaro, a cor do caracu, se vendeu. O tempo todo isso, cara. Chato. A leitura feita por esse grupo é que, para tentar se salvar de seus problemas e preservar os seus filhos, Bolsonaro abriu mão cada vez das posições que marcaram sua trajetória para negociar com o Centrão. Esses congressistas apontam que a diferença principal entre Bolsonaro e Trump é que o americano faz com que os aliados abracem suas posições nas negociações, enquanto Bolsonaro passou a aderir às demandas de caciques do Centrão. Aí eu volto para cá. Eu não acho que a gente tem que estar bem unido. Eu acho que a gente tem que estar bem separado. Mas bem separado. E eu acho que isso vai ser bom para todo mundo. Veja só. Quando o MBL critica a direita todo santo dia. Você vê alguém perdendo tempo respondendo ao MBL? Não, por quê? Porque a crítica do MBL, cara, a galera sabe, a MBL é um grupo e tamo outro. O cara já sabe onde tá vindo o grupo. Mas quando a crítica vem de uma pessoa que você acha que está do seu lado, todo mundo fica, pô, teu olhado tá te criticando, teu olhado tá te criticando, teu olhado tá te criticando. Eu acho que o melhor para ambos os lados é o lado da turma do Facuri, da Ariceli, do Constantino. Vocês formam o movimento de vocês, chama Movimento Conservador Brasileiro. Não vou fazer nenhuma galhofa. Chama o nome que vocês quiserem aí, cria um novo nome. O nome que quiser. A verdadeira direita, ou eu chamo de direita, e aí o Bolsonaro não é mais direita, enfim. Bota o nome, fala que a gente tá começando o movimento. Coloca as ideias que vocês defendem. Coloca os políticos. Tem o Partido Novo e toca o pau, velho. E aí a galera assim, irrompe abertamente, porque vai ser bom pra vocês e vai ser bom pro bolsonarismo. Porque o bolsonarismo também vai tocar o pau. O que Trump fez? Trump resolveu fechar com a galera que é leal a ele. Se você é leal ao Bolsonaro, você é gato. Então não pode ser leal. Senão você é gado. Então vai. Quem quer ser gado vai para um lado, quem não quer ser gado vai para outro lado. E tá resolvido. Isso deveria ser um negócio assim fácil. Era ganha-ganha para todo mundo. Tem espaço para crescer. O Brasil tá aí. Aí fica o dia todo minando a imagem de Bolsonaro, Aí você vê, né? Assim, Bolsonaro só vai prestar se ele fizer o quê? Se ele romper, o Bolsonaro tem que romper com Tarcísio, é isso. Eu vou romper com Tarcísio. Não fale mais comigo, Tarcísio. Não quero mais relações. Com quem Bolsonaro vai poder conversar? Porque o Partido Novo ontem, a gente mostrou,
não quer saber mais de Jorginho Melo. Então Bolsonaro não pode falar com Tarcísio, Bolsonaro não pode mais falar com Jorginho Melo, Bolsonaro não pode falar com Cláudio Castro. O Zema pode, com certeza, né? Quem mais que Bolsonaro não pode falar? Sabe, assim, são inúmeras demandas para Bolsonaro precisar ser aceito. Cara, vocês não gostam de Bolsonaro, ponto, só rompe. Não é fácil, cara. Não quero trair meus... Então, você tem os seus princípios, segue o teu... Isso devia ser natural. Isso é bom para todo mundo. Não ia ter dor de cabeça. Aí chega em 2026, quando chegar um segundo turno da vida, pronto, aí junta e apoia um candidato. Vai lá, vocês fecham com o Marçal, quem vocês quiserem, pronto. E vida que segue. A gente vai passar 2 anos brigando ou 2 anos se organizando. Não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque qualquer tentativa de organização vai ser vítima de críticas. Críticas, alvo de críticas, alvo de críticas, alvo de críticas. Espero aí que março, abril, período da janela eleitoral, quem tá insatisfeito, migre pro Partido Novo, vá. Não queira ser igual o Princeso, que cava falta, que não tem coragem de sair do PL. Saia, vá pro Novo e vida que segue. Leve os seus votos com você, se os votos são seus, não são de Bolsonaro, leve e pronto. Fala assim, estou saindo aqui numa boa, faz um vídeo aí, duvido que o Bolsonaro se nega a fazer um vídeo, fala, estou saindo porque aqui meu projeto é mais isso, é mais conservador, e vida que segue. Pô, cara, tá desgastante isso todo santo dia. Aí um lado chama de tudo, você não pode sequer rebater, você não pode abrir a boca, porque você é pago pra isso, você é bandido, é uma organização criminosa, você tem que ir pra cadeia. Se essa... Olha, gente, o negócio devia ser lógico. Se os superconservadores, se eles fossem bons no que eles pregam ser, eles teriam eleito agora na eleição municipal 1000 prefeitos. Por que eles não elegeram 1000 prefeitos? Aí eles reclamam que Bolsonaro não elegeu 5000. Cara, por que vocês não elegeram, bicho? Vocês não chegaram a ocupar espaço em partido? Por que o partido que vocês ocuparam não cresceu? Olha o que Bolsonaro disse. Isso aqui acho que é de 2016. 2016 esse vídeo. Deixa eu falar um negócio pra você agora. O nosso momento é muito complicado e você é um cara que tem aí, parece que você tem 8, 9%. Em 4 simulações, Tá perdendo pro Lula, pô. Tá perdendo pro Lula. Deixa eu perguntar um negócio pra você agora, sério. Deixa eu perguntar um negócio pra você agora, sério. Vamos imaginar aqui que você ganha a eleição. Ai, meu Deus. Você vai lá em 2018, você ganha a eleição. Jair Bolsonaro vai lá, ele ganhou, você com esse discurso mais conservador, um discurso mais nacionalista e tal, o povo fala, vamos votar no Bolsonaro, vai todo mundo lá e você ganha. Como é que você vai governar? Vai ser do mesmo jeito que agora? Você vai ter que fazer um acordo com o PMDB, com o PSDB, para você governar a bagaça, para você tocar o barco? O povo tem que entender qual é a regra do jogo. Tá? Se o pessoal elege gente para compor ali a Câmara e o Senado, 594 cabeças, de pessoas que estão já são políticos profissionais, eu vou ter que negociar com esses caras, porque eu não vou ser ditador. Nós vamos ter que governar com o Congresso Nacional. Nas minhas andanças eu tenho falado, quem for votar em mim, caso seja candidato, que vote em legisladores que tenham um perfil semelhante ao meu. Ai, meu Deus! Pode ter certeza que a esquerda, a gente brinca muito, etc. A esquerda tem um posicionamento de defender minorias que, na verdade, quando eles chegam e tomam o poder de forma mais concreta... Enfim, talvez até que eu tenha que cortar esse vídeo, né? Tava pra não perceber, talvez eu ainda saia mais atrasado, porque como tá com essa música aí de fundo, que acho que é Celebration, talvez pegue direito autoral. Mas se por um acaso cortar, nesse vídeo aqui eu mando no Telegram, vocês podem conferir lá. Bolsonaro tá falando o seguinte, eu tenho que jogar conforme a regra do jogo, irmão. Se tiver maioria conservadora, tá fácil. Agora se eleger a turma do Centrão, eu vou ter que fazer o que? Vou ter que negociar com a turma do Centrão. São 308 votos para eleger uma PEC na Câmara, 49 no Senado. Isso é uma PEC que eu vou fazer. É a regra do jogo. Vai lá e elege, pô, os caras de vocês. Aí você vê aqui, né? Que Deus dê saúde ao Lula se isso acontecer. O quê? Eduardo Bolsonaro ser candidato? Não. Entre Eduardo Bolsonaro e o Lula, Felipe Hermos, um liberal, apoiador do Partido Novo, torce pelo Lula. Direita não pode ter apego por uma pessoa específica. O bolsonarismo tem, diz o presidente do Novo. Isso aqui foi de ontem. Ai.
Bolsonaro não é a única liderança, então vai lá e bota a liderança de vocês. As cadelinhas do Deltan estão livres do que quiser. Em entrevista ao Estadão, ele defendeu que até 2026 conservadores liberais se esforcem para chegar a um consenso pelo critério da viabilidade. Por que vocês não se esforçam para tornar Bolsonaro elegível? O dirigente afirmou que o Partido Novo não é bolsonarista. Segue o Bolsonaro no mesmo caminho, né? Deus está vendo. Em 22, a direção nacional do partido optou por não apoiar Bolsonaro no segundo turno. Os caras sequer não tiveram a coragem de apoiar Bolsonaro no segundo turno. Não, só não vota no Lula. Mas não podia pedir voto para Bolsonaro. Adesão favorável de críticas. Aí o que ele disse? Não, deveríamos deixar as diferenças no passado. É sempre assim. O cara apronta e depois... Não, vamos deixar que a diferença no passado. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Não me faz de trouxa, não. Falando de perfil beligerante, Pablo Marçal, né? Demonstrou afinidade. Ele teve desempenho eleitoral muito bom. Mas ficou confuso ali no final, né? Não sei. Aí depois pergunta, e se a candidatura dele for mais viável? Nenhuma diferença é irreconciliável. É o poder pelo poder. Depois de tudo que Pablo Marçal aprontou, se abrir espaço pro novo, tá de boa. Colocar o Deltan Dallagnol de vice. Aí pode qualquer coisa. Mas o vendido é Bolsonaro. O vendido é Bolsonaro, rapaz. Ai, eu não aguento mais isso todo santo dia. E eu sei que isso aí não vai acabar, a gente vai ter que falar mais disso daí, me perdoe. Porque não vai, pô. Aí, Constantino, se você acha que o Arthur é bandido, faça um dossiê sobre o cara, velho. Pega lá os autos do processo, né, do que aconteceu. Vê se teve alguma injustiça, né? Vê se é tipo o caso do Paulo Figueiredo ou se é até um bandidão, vê lá, né? Não sei. Talvez, né, às vezes a justiça ela não tá 100% certa, né? É o que dizem hoje, não sei, mas dá uma olhada lá, né? Tem 2 anos já no ar o vídeo, viu? 2 anos, eu falei 3. E é isso. Eu fico por aqui. O vídeo deve ser atrasado hoje, não sei se vai dar direito autoral. E se vai meu trabalho, quiser um pouco mais, passando no meu canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, quem tá registrando tudo isso. E o que eu falo eu mostro. E aí, grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!